Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo aqui do canal Desmentindo de volta para falar que Felipe Martins está praticamente inocentado da questão da minuta do golpe. Ele foi, tanto nos depoimentos de testemunhas de acusação, quanto no depoimento dos réus, dos chamados réus do Núcleo 1, desse processo aí que o Alexandre de Moraes tirou da cabeça dele, né, de suposto golpe. Nos dois casos, nos dois grupos, o Felipe Martins está sendo mostrado como alguém que não participou das reuniões. Então você tem Bolsonaro negando a participação do Felipe Martins, você tem Almirante Garnier negando a participação do Felipe Martins, você tem o general Freire Gomes e você tem o brigadeiro Batista Júnior, que era o responsável pela FAB, salvo engano. 4 pessoas, 2 acusados e 2 testemunhas de acusação dizendo Felipe Martins não esteve na reunião, não apresentou minuta de golpe para ninguém. Então a gente vai começar aqui com o Almirante Garnier. O Paulo Gonet pergunta diretamente a ele, vamos ver aqui, sobre se tinha alguém nessa reunião, se tinha algum assessor, vamos ver. O general Freire Gomes menciona que na reunião do dia 7 de dezembro de 22, um assessor do presidente teria feito a leitura dos considerandos do ato que seria o ato de consubstanciação da quebra da normalidade constitucional. Eu gostaria de saber do Almirante se ele se lembra quem era esse assessor que fez essa leitura. Por favor. Senhor ministro, na minha cabeça, o assessor que entrou na reunião do dia 7, organizou o computador onde nós lemos, ouvimos a apresentação de alguns considerandos, foi o coronel delator. É dele que eu me lembro. Não se recorda de mais nenhum assessor? Eu não lembro de outras pessoas presentes. Pode ser um lapso de memória, mas eu não lembro de outras pessoas presentes. E o coronel delator, ele fez isso e saiu também. A reunião, como era comum, reuniões de 4 estrelas, reuniões, a não ser que sejam reuniões para tratar de temas puramente administrativos ou coisas assim, onde tem assessoria de oficiais mais modernos, reuniões de alto nível não costumam ter a presença de muita gente, ainda mais com o presidente da República. Só aproveitando aqui mais uma complementação, nessa reunião dos considerandos, o senhor se recorda se foi tratado a prisão de alguma autoridade? Bom, isso aí aqui já está cortando e a gente vai ver depois. Agora, depoimento do Batista Júnior, né? A gente volta, vou voltar aqui um pouquinho. Pronto. Mantenho o que eu disse, tenho ouvido o que ele disse. E a minha pergunta é o seguinte: essa reunião, brigadeiro, aconteceu quando? Em novembro? Em novembro. Em novembro. Possivelmente entre o dia 1º e 14 de novembro. Me lembro que foi no salão, não sei como se chama aquele salão do Alvorada, em cima da garagem, onde nós ficávamos nos sofás lá. Eu acho que era na norte. Quem mais estava nessa reunião, brigadeiro? Eu, general Paulo Sérgio, Almirante Garnier e o general Freire Gomes. Não me lembro se tinha mais alguém. Possivelmente não. Nenhum civil na reunião? Não, senhor. Não me lembro. Nenhum civil. Felipe Martins é civil, tá bom? Felipe Martins é civil. Numa dessas reuniões, mas eu acho que não foi nessa, acho que foi no dia 22, passou pela sala ali o Carlos Rocha, mas não ficou. Nas reuniões do presidente, geralmente a reunião era só nós 5. Quem imputa essa acusação ao Felipe Martins, vocês podem pesquisar, é o Mauro Cid. Agora, olha o que esse cara fala do Mauro Cid. Vou voltar aqui.
Só um esclarecimento para o brigadeiro, por favor. Se nessas reuniões o Mauro Cid participou de alguma delas? Não, senhor. Como participante, não. Pode ter entrado, dado algum papel tirado do presidente, mas ele jamais sentou conosco para qualquer reunião. Como é que um cara que pode ter entrado só para deixar um papel, alguma coisa do tipo, vai prestar um depoimento sobre o teor da reunião e ainda dizer que o Felipe Martins apresentou minuta de golpe? É complicado, né? Aqui tem essa notícia, é por isso que a gente está fazendo esse vídeo, que teria levado a minuta golpista a Bolsonaro. Ele não levou. Então tá aqui, você tem o Almirante Garnier dizendo que o assessor que estava lá provavelmente era o Mauro Cid, só o Mauro Cid, que ele se recorda. Aqui tem o Batista Júnior dizendo que não tinha civil na reunião. Aqui tem o depoimento do Freire Gomes no canal do advogado Jeffrey Chiquini. Olha aqui. No meu depoimento, a data, eu acho que foi dia 7, né, nós tivemos uma apresentação feita por um assessor que eu desconheço, que eu não sei, até faço aqui uma observação, se o senhor me permite, né, que na ocasião foi apresentado que poderia ser o assessor Felipe Martins, inclusive consta ali um possivelmente. Porque os dados que me foram apresentados é que seria ele pelos dados que a Polícia Federal levantou e mais alguns depoimentos. Eu apenas caracterizei que sim, houve um assessor e que eu não conhecia, e como não conheço esse assessor do senhor presidente. Pera lá, vamos entender melhor então. Ele foi induzido na polícia a dizer o que está no seu depoimento escrito? Ele foi induzido a erro pela polícia? Ou a polícia colocou no seu depoimento algo que ele não disse, ou diferente do que ele disse? A questão é, passados mais de um ano, agora em juízo, ele diz que não conhece o Felipe Martins. Ele diz que aquilo que está na denúncia, que o Felipe Martins esteve na reunião e apresentou minuta, não é verdade. Eu já disse e não me canso de dizer, esse processo é a maior aberração jurídica. Exatamente. Então vamos deixar aí o Jeffrey Chiquini falando que é uma aberração jurídica, porque é mesmo, e vamos para o Bolsonaro falando o nome do Felipe Martins. Vamos a um outro tópico importante, a reunião do dia 7. Na verdade, as reuniões antecedentes e depois a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se reuniu com o seu ex-assessor Felipe Martins, né? O Felipe Martins, com um advogado que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve no Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que o senhor diz? O Felipe Martins. Felipe Martins. Se bem que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta, foi bater um papo lá apenas. Teve um padre presente também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores ir orar lá na Alvorada, e eu atendia todo mundo. Muitas vezes entrava uma pessoa lá e no carro tinha mais 3 ou 4. E nem sempre eu atendia todo mundo. Geralmente estava na parte domiciliar, que é de cima, e às vezes eu descia para atender essas pessoas lá embaixo, que era o escritório da presidência. Não fiquei na presidência, não teria tido um montão de problemas que tivesse lá, dada a minha erisipela, que me vitimou por fazer mais. Ou seja, tem 4 pessoas aqui falando que o Felipe Martins não participou da reunião, que ele não levou minuta de golpe e que, portanto, ele é inocente dessa acusação.
E ele foi preso por supostamente ter viajado para os Estados Unidos. Essa viagem já se provou que inseriram dados falsos para prendê-lo, para dizer que ele tentou fugir, porque ele estava sendo acusado exatamente dessa minuta de golpe. Então a base de tudo, que é a minuta do golpe, já mostra que ele não levou para ninguém, ele não apresentou, ele não esteve em reunião, ele não mostrou minuta nenhuma para o Bolsonaro. E se o Bolsonaro é aquilo que muita gente diz, que joga os outros na fogueira, por que ele foi dizer que o Felipe Martins não levou minuta? Por que ele simplesmente não disse que o Felipe Martins levou a tal da minuta e ele recusou? Né? Não jogou o cara na fogueira? Eu acho que ele está falando a verdade, eu acho que está todo mundo aqui falando a verdade quanto à suposta participação do Felipe Martins, que não levou minuta de golpe nenhuma. Né? Então, o Felipe é inocente nesse caso. Ponto, acabou. É isso por hoje. A gente volta aí no próximo vídeo, né? Estamos tentando fazer segunda, quarta e sexta, sempre ao meio-dia, e eu peço para vocês ativarem aí o sininho, se inscrever, curte, comenta, compartilha, faz essas ações aí que para você é de graça, é rapidinho, e para mim faz muita diferença. Tamo junto, até a próxima.